Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem? Hoje a tia Carol veio aqui para fazer os apontamentos dos principais tópicos que tratamos do primeiro ao terceiro bimestre, para que vocês possam fazer a folhinha de atividades que tem lá na plataforma Positivo 1, ok? Então vamos lá. A gente aprendeu um pouquinho sobre a classificação dos animais. Eles são divididos em carnívoros, onívoros e herbívoros. Os carnívoros são aqueles animais que se alimentam da carne de outros animais. Já os onívoros são os animais que se alimentam somente de plantas. Por exemplo, nós temos as vacas e temos também os herbívoros, que são aqueles animais que eles se alimentam tanto de plantas e verduras e vegetais, como também da carne dos animais. E o principal exemplo que nós temos é o ser humano, porque na nossa alimentação a gente se alimenta desses múltiplos alimentos, tanto da carne dos animais quanto de verduras, hortaliças, ok? Aprendemos também um pouquinho sobre a questão do desenvolvimento e nascimento dos animais. Os animais eles podem ser classificados como vivíparos e ovíparos. Os vivíparos são aqueles animais que se desenvolvem dentro da barriga da mãe, como o cachorro, o gato, nós, seres humanos. Já os ovíparos são aqueles animais que se desenvolvem dentro de um ovo que a mãe coloca para fora de seu corpo. Por exemplo, as galinhas, os pintinhos, as tartarugas, os jacarés. A gente aprendeu também sobre os animais vertebrados e invertebrados. Os animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral e os invertebrados são aqueles que não possuem coluna vertebral. Só que dentro dos invertebrados, para acontecer a sua locomoção, precisam de outros fatores que permitam que ele continue fazendo a sua locomoção de um ponto ao outro. E esses fatores estão inclusive no seu próprio corpo. Além deles terem os ossos, eles também precisam dos músculos para que consiga fazer toda aquela articulação que faz com que ocorra aquele movimento dos seus membros inferiores para que ele se locomova de um ponto ao outro. Então, para se haver um movimento, a sustentação desse animal vertebrado, a ponto dele se locomover de um ponto ao outro, precisa-se de ossos e músculos para acontecer isso. Depois de falar um pouquinho dos animais, começamos a estudar um pouquinho sobre o som. A gente aprendeu que o som ele se espalha de frente para trás de uma forma que ele consiga se espalhar pelo ar, ou seja, se propagar. Então, a gente também aprendeu que a propagação é esse espalhamento das ondas sonoras que acontece com as vibrações dos sons. Então, quando eu estou falando aqui, está saindo um som da minha boca. É o quê? São vibrações que acontecem lá nas minhas cordas vocais, sai esse som se espalha pelo ambiente através de ondas sonoras e daí então acontece a propagação desse som. Então a propagação nada mais, nada menos é essa questão. Quando sai o som da nossa boca, ou então quando um objeto entra em contato com outro, um objeto cai ao chão, tudo isso acontece o quê? Através de vibrações que se espalham através de ondas sonoras. Além disso, a gente aprendeu um pouquinho sobre as características do som, que são 3. Uma delas é volume, intensidade e timbre. O volume é aquela questão de um som estar muito alto ou estar muito baixo. A intensidade é aquela questão do som ser mais agudo ou não. Já o timbre é aquela característica do som que tem como você conseguir distinguir de onde vem determinado som. Se eu tiver aqui no violão, tocando um violão, você mesmo não estando na minha frente, estando em um outro ambiente, você consegue identificar que aquele som que está sendo emitido, que está se espalhando, ou seja, se propagando, é o som de um violão. Se eu tiver soprando uma flauta, você também consegue identificar através dessa característica que é o timbre, que é aquela capacidade que nós temos de identificar de que instrumento ou de que objeto está sendo emitido aquele som. Depois disso, começamos a estudar sobre a luz. Aprendemos também que a luz ela se espalha pelo ambiente em linha
reta. E dentro da luz a gente conheceu um pouquinho sobre corpos luminosos e corpos iluminados. Os corpos luminosos são aqueles corpos que têm luz própria. E os corpos iluminados são aqueles que não possuem luz própria. Os corpos luminosos a gente tem como exemplo o sol, a lâmpada, a tela de um celular, a tela de um computador. Só que o sol ela é uma luz própria, uma luz proveniente da natureza, né? Já a luz da lâmpada, a luz emitida na tela do celular ou na tela do computador é uma luz que ela é artificial, ou seja, esse aparelho ele foi programado para emitir uma luz. Teve a ação humana na construção, na elaboração desse elemento para que ele emitisse uma luz. Porém, ainda assim ele é considerado um corpo luminoso porque ele emite luz, ok? E os iluminados, por exemplo, a gente tem a lua, que não tem luz própria. De noite, quando a gente vê ela totalmente iluminada, na verdade não é iluminação própria dela, é uma iluminação do sol, ou seja, a lua reflete a luz do sol. E a gente também viu uma questão de a luz atravessar materiais, objetos opacos, translúcidos e transparentes. Os opacos, a luz não consegue ultrapassar. Por exemplo, nessa folha de papel, a luz não consegue ultrapassar este elemento, ou seja, você não consegue ver o que está por trás deste papel. A luz chega aqui, entra em contato com essa superfície e volta, porque essa superfície ela é opaca, a luz não consegue atravessar. Já os objetos translúcidos, a luz até ultrapassa, mas a imagem ela é completamente turva. Por exemplo, se você pegar uma garrafa plástica transparente, né? Se você colocar ela contra a luz, você até consegue ver o que está por trás dela, mas você não vê nitidamente, porque a luz passa por aquele objeto e muda a sua direção para conseguir atravessá-lo. Ou seja, então tudo que você vê por trás desse objeto está distorcido, está opaco, ok? E a gente tem os materiais transparentes, que são aqueles materiais que você consegue ver exatamente o que está por trás dele. Por exemplo, os espelhos. A luz pega, entra em contato com essa superfície e passa reto através desse objeto. Então você consegue ver perfeitamente o que está por ali por trás. Então, numa porta de vidro, numa janela de vidro, você consegue ver perfeitamente o que está por trás daquele objeto, justamente porque a luz consegue atravessar materiais transparentes, ok? Então é isso, meus amores, são os principais tópicos que estão na nossa folhinha de revisão, tá ok? Então é só isso, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Tchau, tchau!